Bom, gente, vocês devem imaginar como é emocionante estar aqui, ver esse teatro lotado. E a Mê, super obrigada por estar nesse projeto com você, super emocionante. E vocês entenderam aí o desafio agora que eu vou apresentar, né, que é falar sobre essa mudança fundamental para a indústria da moda, né, diversidade e igualdade de gênero. Querendo falar alguma coisa sobre isso, eu fui procurar um dado que eu ouvi no dia 8 de março agora, da ONU Mulheres, e que a gente foi assim, a remuneração da mulher é 76% da remuneração masculina. Quando isso cai para a mulher negra, isso vai para 43%. Né? Então, assim, além dessa questão de gênero, enfrentamos um gap enorme quando o assunto é diversidade na moda. Como promover a equidade racial de gênero na indústria? Qual o papel de liderança na construção de uma indústria diversificada e justa? Como transformar a moda em uma ferramenta de emancipação e libertação? Né? Para a gente falar nessa mesa, para mediar essa mesa, eu vou chamar a Juliana Luna, estrategista de comunicação, articuladora urbana, editora da revista feminista As Minas. Obrigada, gente. Bom, eu vou começar com um ato revolucionário. Eu vou colocar o meu turbante. Eu vou me apresentar rapidinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. A minha pesquisa ela é diretamente relacionada a como a moda ela invisibilizou, né, essa cultura, que é uma cultura muito rica e que formou o nosso país desde quando os portugueses chegaram aqui nesse pedaço de terra. E a cultura iorubá, a cultura africana, ela foi completamente removida do nosso histórico, né, no nosso país. E a gente até hoje tem como herança isso, e a moda eu acho que é uma indústria, a indústria da moda é uma indústria que ela reflete isso diretamente, né, a falta de diversidade, como a Lili apresentou aqui, a diversidade de gênero nesse sentido também. Mulheres, né, estão 75% como maioria na cadeia produtiva, mas quando a gente pensa lá em posições, né, de alto escalão, as pessoas que na tomada de decisão, as mulheres de fato elas não estão representadas, não estão refletidas ali naquele cenário. E por que será isso, né? Eu acho que infelizmente, né, a gente ainda reproduz muito do que o colonialismo ele trouxe para a gente culturalmente falando, que é o machismo, né, o racismo e um sistema muito opressor que, de fato, não permite que isso seja transformado. Então, eu acho que para a gente trazer uma reflexão de por que né, na indústria da moda isso é tão marcante, a gente precisa olhar para os valores da nossa sociedade. E os nossos valores eles precisam urgente serem revisados e transformados, porque essa cultura, né, essa expressão é uma expressão que ela é a base formativa da nossa identidade cultural e a gente não pode ignorar ela em nenhum momento, principalmente no mundo da moda. Eu viajo muito para a Nigéria, pesquiso muito cultura
africana, nigeriana, iorubá. E lá eu aprendi também, na minha pesquisa com tecidos, a fazer tecidos à mão. E descobri também que isso é uma tecnologia ancestral do povo iorubá. E isso aqui no Brasil a gente não consegue acessar, né? Muita gente vai estudar na Europa, vai estudar nos Estados Unidos para tentar trazer uma visão de moda diversa, diversificada para o país. E a gente tem tanta riqueza que veio justamente daqueles que a gente continua até hoje oprimindo, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre tudo isso, como coletivo, né, como pessoas que estão à frente de um movimento que está se espalhando, né, pela sociedade, e que a moda seja uma reflexão disso, dessa busca por transformação, porque ela é urgente. Então, o meu trabalho ele tem muito a ver com isso, com inspirar pessoas a buscarem mais suas origens, a falarem sobre a ancestralidade africana e valorizarem essa cultura na formação social, cultural e ideológica no nosso país. Com isso, eu quero... Obrigada. Eu vou apresentar aqui pessoas incríveis que me inspiram muito também nessa busca, e estão realizando isso maravilhosamente, cada um no seu segmento. A Patrícia Lima, fundadora da Simple Organic, uma marca de beleza sem gênero, e ela é editora-chefe da revista digital Catarina. Bem-vinda. Também vou chamar o Dudu Bertolini, ele é estilista, consultor, stylist de desfiles editoriais, campanhas de moda. A pessoa mais incrível. E eu vou chamar a Emanuela Pinheiro. Ela é fundadora do Mulheres do Sul Global. Ela também é ganhadora do Prêmio Shell Iniciativa Jovem. Oi, Emanuela. Bem-vinda. Bom, estou longe de vocês, quero ficar perto. Bom, eu queria que cada um de vocês se apresentasse. Patrícia, você pode se apresentar, por favor? Oi. Como todo mundo que senta aqui fala o quão feliz está, eu quero falar que eu estou muito feliz em ser a voz de uma indústria que anda junto com a moda, que é a indústria da beleza. Não existe moda sem beleza, e poder participar desse momento de discussão, sendo uma das marcas mais relevantes que a gente tem no cenário aqui do Brasil, orgânica, vegana, sustentável, sem gênero, para a gente é muito importante esse momento. Maravilha. Vai. Olá, gente. Bom dia. Que prazer estar aqui hoje. Yamê, obrigado pelo convite. Parabéns pelo Rio Ethical Fashion, por uma moda e por eventos e pensadores e pensamentos muito mais constantes nesse cenário tão urgente que a gente precisa. Eu sou Dudu Bertolini. Eu até tenho dificuldade em dizer o que eu faço hoje em dia, porque eu faço tantas coisas ligadas à moda, à comunicação. E eu acredito que hoje em dia somos todos essências multidisciplinares, né? E o maior poder transformador que a moda tem já não é o que a gente faz, né? Mas qual é a mensagem que está por trás do que a gente está fazendo. Não importa se sejamos estilistas, stylists, diretores criativos, costureiros, modelistas, né? Eu acho que o mais importante é entender o propósito por trás do que nós estamos fazendo, né? Maravilha. Emanuela. Bom dia a todas e todos. Sou Emanuela, fundadora do Mulheres do Sul Global, que é um ateliê de costura para empoderamento econômico de mulheres refugiadas aqui no Rio de Janeiro. É uma história que começou a partir de um voluntariado que eu fiz na Índia, onde pela primeira vez eu me vi num contexto em que a pauta da igualdade de gênero não é sobre direitos, é sobre sobrevivência. E enxerguei um pouco na minha jornada a máquina de costura como uma ferramenta de transformação social. É muito legal ver o trabalho de vocês, porque, de fato, são todos muito transformadores e voltados para espalhar essa mensagem de forma
mais ampla possível, né? Eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir fazer com que mais e mais pessoas estejam junto com a gente nessa transformação. E principalmente o que você disse, Dudu, sobre ser multidisciplinar, sobre ter essa visão mais holística e mais múltipla nesse mercado. E, né, eu acho que é o caminho mais pertinente, assim. Manuela, você que trabalha com inclusão de mulheres refugiadas através, né, da costura, e essas mulheres aqui na sociedade se integrando, criando formas de se sustentar, inclusive de se suportar, de se dar suporte, né? O que você acha assim que a gente pode transformar a sociedade com esse tipo de iniciativa ligada à indústria da moda? Acho que, para começar, vou trazer um dado assim, importante, que, segundo a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, metade dos refugiados no mundo são mulheres. E só no Rio de Janeiro, 48% da população asilada é feminina. Então, o maior desafio do imigrante refugiado num outro país é como conseguir trabalho. E essa dificuldade ainda... Essa dificuldade é ainda maior para mulheres, para além do trauma da travessia, que é chegar num outro país, num contexto de extremo, num trauma de violência física, emocional, sexual. Tem o desafio também de se inserir na cidade. Dependendo da nacionalidade de origem, elas são inseridas em dinâmicas de segregação social já existentes. Se é uma mulher africana, por exemplo, ela vai morar em espaços onde já invisibiliza uma situação de extrema vulnerabilidade. Se ela é latina, venezuelana, ela acessa outros espaços, como, por exemplo, os arranjos de moradias, em que são agenciados por milícia no Rio de Janeiro. Então, é toda uma jornada, né, de trauma, de superação, que dificulta muito o acesso ao mercado de trabalho. E eu comecei nesse tema porque, fazendo um documentário de estudante com amigas, e a gente foi fazer um documentário só com mulheres refugiadas aqui no Rio, e me chamou muito a atenção relatos de congolesas, angolanas e congoleses pedindo por trabalho em máquinas de costura. Então, esse foi o meu ponto de partida. E acho que, pegando, né, a questão, o meu desafio enquanto negócio social é como pensar uma jornada de trabalho que dê conta de toda essa dificuldade dessa mulher refugiada aqui no Rio de Janeiro, pela via do empreendedorismo, pelo trabalhar com moda, não é o meu segmento, eu aprendi junto, né, com esse tema. É um pouco o desafio que a gente está caminhando. Legal. E, Dudu, eu queria que você trouxesse, assim, como um gancho com o que a Manuela está dizendo, você trabalha muito com moda regional, né, com a expressão da cultura brasileira. E como é que isso se reflete assim, nessa transformação social? Olha, eu acho que, né, a moda e o mundo estão passando por uma grande revolução, por inúmeras revoluções, né? E mais uma vez eu digo, né, a gente agora tem uma obrigação enorme em entender qual vai ser de fato o impacto positivo e o poder transformador que a moda vai ter no presente e no futuro, né? Quando a gente pensa nos aspectos de sustentabilidade, é impossível a gente não falar em valorizar o que está no nosso entorno, a nossa economia, aquilo que está próximo de nós, né? Estamos resgatando ancestralidades, estamos resgatando os nossos saberes, as nossas tradições, e diferentemente do que se imaginava antes, né, que a gente almejava aquilo que estava fora, que vinha de fora, que a gente reverenciava o que vinha de fora, a gente entende que nesse mundo horizontal, encolhido, né, que é o mundo globalizado, a única maneira de você também ter um protagonismo é valorizando aquilo que é seu, é valorizando aquilo que é o seu diferencial, né? Então, seja pelos dois aspectos, de como você construir uma identidade nesse mundo globalizado, ou do impacto positivo que essa moda pode ter, valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso artesanato é importantíssimo, é imprescindível, né? E também a gente derrubar as distinções do designer e do artesão, né? A gente realmente para de fazer o artista e o artesão. Isso não existe, né? A gente vive todo mundo numa mesma horizontal. O artesão, ele é tão talentoso, competente, importante, vital quanto o designer, e um deve aprender com o outro, né? E claro que as tradições artesanais ainda estão principalmente na mão das mulheres, e existem perigos enormes de que elas sumam, essas tradições desapareçam
desapareçam com o tempo, né? Hoje em dia você chega em comunidades artesãs e por vezes as netas já não querem mais aprender o artesanato que os avós faziam, porque já cresceram entendendo que isso era um trabalho desvalorizado, que já não cabia nesse mundo veloz e conectado. Então, quando a gente começa a voltar o nosso olhar, tirar o nosso holofote daqui, dar protagonismo para esses artesãos, para essas mulheres, para essas culturas que correm o risco de ser extintas, a gente está promovendo uma grande transformação, um grande passo aí a favor de uma igualdade de gêneros, né? E eu acho que com essa transformação de mentalidade, né, a gente está continuando todo um trabalho ancestral que a gente acaba desvalorizando no mercado. Por quê? Porque ele vira algo banal, né? Porque aquele design que é valorizado por alguém que não entendeu, não compreendeu a história daquilo, o valor histórico que aquilo tem, é completamente descartável, né? Então, acho que resgatar essas narrativas é de fato imprescindível, tanto para dentro quanto para fora. Bom, Patrícia, você que é uma líder que valoriza a sabedoria da natureza, construção de narrativa cheia de verdade, né? Com a sua marca de beleza, que é uma beleza agênero. E quando eu falo isso, até soa um pouco estranho, porque beleza, né? Ela engloba tudo e todos, enfim. Então, eu queria que você se expressasse assim, como a sua liderança ela pode contribuir para essa transformação e exemplos como você podem trazer essa reflexão aí em diversas marcas no nosso país. Quando a gente fala de indústria, né, essa beleza parece óbvio, mas de óbvio não tem nada, porque a gente vê ainda a indústria da beleza, da moda, que trabalha muito com a imagem, aquela imagem padrão que a gente vem tentando derrubar e vem ganhando um pouco de espaço. Mas eu vejo com perigo uma questão do discurso da diversidade, quando ela fica só na imagem. Muito, nossa, muito. Isso é uma coisa que nos incomoda muito e a gente tenta trabalhar isso muito na Simple, porque ela tem que vir para dentro da empresa, a empresa tem que refletir aquilo, e não só na imagem, mas também e principalmente nos produtos que atendem esse segmento. Então, quando você trabalha com beleza, mesma coisa que você vai trabalhar com moda, com uma modelagem específica para alguma idade, você tem uma imagem super democrática, a pessoa chega na loja e a modelagem não atende aquele público. A gente toma muito cuidado com isso, porque o mercado de beleza orgânica, vegana, ainda é muito pequeno, né? Europa, Estados Unidos está muito na nossa frente, mas a gente vem vendo o mercado mudar muito rapidamente aqui. E uma das preocupações que eu tenho é que a nossa equipe seja diversa para que a gente possa refletir isso em produto. E então, assim, por exemplo, a gente lançou esse ano a maior linha orgânica de base de diversidade de tons. Porque uma mulher negra não tinha possibilidade de ser atendida ainda com uma base orgânica, com corretivo compacto. Sim. Então, são coisas, sei bem. São coisas que fazem muita diferença. É óbvio que quando você olha para o mercado de beleza sintético, que é gigante, muito poderoso, aqui no Brasil ele é muito poderoso, a gente olha e você leva até um susto e fala assim, meu Deus, como que eu vou entrar nessa briga, que é um mercado de gigantes? Mas essa diversidade interna, de equipe, que a nossa equipe tem 80% de mulheres, tem muitas mães solteiras, a Vanessa está aí da nossa equipe, vira e mexe, a Vanessa leva a Duda, sua filha de 10 anos, para trabalhar lá, porque eu sou uma mãe, e como mulher e como empreendedora, a gente sabe que é difícil você conseguir trabalhar, mesmo que você tenha uma estrutura, se o filho fica doente, se a escola não funcionar naquele dia, enfim. Então, se as empresas não estiverem abertas para mudar esse modelo de negócio, o seu modelo para atender as mulheres, essa diversidade ela só vai ficar na imagem mesmo. É importante mesmo, porque quando as pessoas falam, a gente precisa de diversidade, aí coloca uma pessoa negra, uma pessoa indígena ou asiática e fala, não, nosso time é super diverso. Só que todo mundo pensa da mesma forma, age da mesma forma, perpetua as mesmas dinâmicas opressoras, inclusive dentro do sistema operacional do próprio time, e fica só no marketing. Então, acho que isso a gente precisa, de fato, rever e perceber que a diversidade ela é uma diversidade de ideologia mesmo, de ideias, de força criativa, de experiências, né?
Posso Dudu, complementar fala uma coisa? sobre isso. Nossa, eu achei isso tão interessante. E eu acho que esse é o grande ponto. Porque, no fundo, inclusão é um sinônimo de oportunidade, na verdade. Né? E a diversidade que todas as empresas ou marcas almejam, realmente, ela só vai existir quando essa diversidade estiver em cargos de liderança, em todos os tipos de cargo e de liderança. Não apenas com uma única pessoa na equipe, Exato. ou apenas como a modelo, ou apenas como vendedor, como apenas a recepcionista. E a gente sabe que a gente está nesse momento de virada ética, estamos todos aprendendo e é muito importante termos todos a humildade de saber recuar, reconhecer o nosso erro e ter atitudes proativas para a mudança, né? Mas é muito engraçado, até quando acontece questões, por exemplo, com o movimento negro racial, e as pessoas falam assim, a gente quer um aconselhamento de como não ser racista. Falou, bom, não existe nenhuma fórmula melhor do que ter pessoas negras na liderança dessa empresa, dessa publicação, ou pessoas trans, que também não é um assunto que já existe há muito tempo, mas que está agora, obviamente, mais que nunca, né? E bom, ótimo esses aplausos aqui pela comunidade trans que tanto precisa, né? Eu acho que a gente tem que começar a extinguir a ideia da palavra minorias, a gente tem que encontrar sinônimos muito melhores para esses, mas os grupos historicamente oprimidos e menores por sua vez, sempre foi se falado por eles, falaram por estes grupos, né? Falaram muito pelo negro, não, ao invés de deixar o negro falar, falaram muito pelas pessoas trans, ao invés de deixá-las falar. E a real mudança vai vir quando elas tiverem a voz para vir e propuserem saber dizer o que é o melhor para elas. E isso que vai promover uma mudança efetiva. E é interessante porque se a gente fala de dar voz, a gente fala de aceitar, né? A gente fala de aceitação. Eu acho que essa aqui é a grande questão na nossa sociedade. E a Emanuela pode falar um pouco sobre isso, a questão da aceitação desse trabalho que você está fazendo pela grande... Porque não é uma caridade, sabe? Não é, eu acho que pode cair nesse lugar para olhos, né, da sociedade, mas você sabe do trabalho que você faz, como que isso te afeta? Achei fantástico você ter usado, vejo muito assim, né, diversidade como força, e olhar da perspectiva do meu tema, da mulher refugiada, olhar para o refúgio como uma oportunidade, porque a gente está falando de... A diversidade, para mim, ela vem da nacionalidade. Eu tenho uma congolesa trabalhando com uma angolana, com uma venezuelana, elas têm realidades distintas, assim, mas uma vez em que elas estão nessa condição de refúgio, tentando refazer uma vida aqui no Rio de Janeiro, têm um apetite para trabalhar com costura, pela via do empreendedorismo, todos esses pedaços eles se encontram numa unidade. Então, eu acho que vale uma reflexão também, que cabe muito aqui nesse encontro de hoje, que se a gente pegar o caso da Venezuela agora, a gente tem um estudo recente, 150 mil venezuelanos em território brasileiro, assim, e a faixa etária desse, assim, primeiro olhar para a faixa de gênero, né, que a jornada da mulher refugiada para cruzar uma fronteira, ela é muito maior em termos de exposição à violência, e eu estou falando das piores atrocidades que a gente pode pensar, e como que a gente olha para o tema do refugiado como uma oportunidade de força de trabalho, de desenvolvimento econômico, abordar essa... Assim, eu não sou uma ONG, eu sou um negócio social, como é que eu gero impacto? Hoje eu tenho uma equipe pequena, mas qual o fôlego que eu preciso para trabalhar junto, para poder gerar um impacto em escala? Porque é um tema que não tem perspectiva para se resolver, assim, é o tema da agenda da humanidade, assim, hoje. Então, um pouco essa partilha. Patrícia, e para você, assim, quais são os desafios que você vê nessa jornada como líder que está já à frente, pensando, né, numa forma de ser mais sustentável, de ter empatia para com as pessoas, de não testar seu produto em animais, enfim. Quais são os desafios que você enfrenta, assim? Você ter uma empresa sustentável, ela é mais cara, né? Você ter o processo todo correto bate na questão do preço. Só que eu montei essa empresa pensando no futuro das gerações, pensando na minha filha e como vai ser, e todos os valores da empresa eu penso sempre como vai ser, qual impacto isso vai gerar para a próxima geração. Então, assim, eu queria até colocar uma coisa em cima do que o Dudu falou, por exemplo, das pessoas trans. A gente
defende muito, levanta bandeiras e tem dentro da nossa equipe e coloca em campanha. E muitas vezes, quando você vai para a rede social como marca, algumas pessoas preconceituosas vêm e trazem esse preconceito para a rede. Como marca, a gente se vê no direito de defender. E como marca, porque uma marca ela é feita de pessoas. A gente não precisa ficar com aquele receio de, não, eu sou uma marca, eu não vou entrar em polêmicas. Pelo contrário, sempre é uma coisa assim que a gente defende muito as polêmicas. Mas, voltando para essa questão de liderança, eu acho que tem 2 pontos fundamentais. Quando a gente fala de lideranças de minorias femininas, aonde a gente bate na mentoria, falta mentoria para os segmentos, para as minorias. Então, a mentoria normalmente é formada por homens brancos engravatados. É muito difícil, como empreendedora, como mulher, você encontrar mentorias e ser tão acessível para que você tenha realmente a competitividade no mercado de trabalho. Então, acho que a mentoria, se a gente pudesse levantar em algum dos pontos, como a gente pode melhorar a questão de liderança em mulheres, a gente precisa levar mentoria para todas as minorias. É muito massa pensar que você, formando pessoas, educando pessoas, você está trazendo toda uma transformação em cadeia, assim, né? Porque todo o nosso trabalho ele não vai para frente se a gente não pensar nessa transformação em rede. Eu acho que o que vocês estão trazendo aqui tem muito a ver com esse pensamento. E eu queria, Dudu, que você falasse um pouco mais sobre essa questão de pessoas trans no mercado, porque isso é um assunto urgente, é um assunto que está muito em voga, mas a gente não tem esse fortalecimento em rede, porque fica coisa muito isolada, né? Ah, tem uma modelo trans, ok? Sabe? Como isso? Como você traria essa discussão mais para o mainstream, assim? Bom, primeiro que bom por mais marcas como a sua, que não tem medo de comprar as brigas. Lembrando que bom que agora que ataques como esse também são crime, né? Conseguimos, uma das nossas vitórias, criminalizar a homofobia, a LGBTQIA+fobia. Então, que bom. Vamos fazer uso, né, colocar em prática, não ser coniventes, lembrando que quem, né, é conivente com o preconceito também está sendo preconceituoso à sua maneira. E eu acho que o que a gente tem que lutar é por um mundo que não precise mais do aposto trans, né? Ela é uma modelo, assim como ela é trans, ela é tantas outras coisas, exatamente, tantos outros adjetivos que nos formam, né, sobre o que é ser trans, que a gente já não precise mais, né, escolher a pessoa trans por ela ser trans, sendo que isso é apenas uma das características que formam a personalidade dela, né? Assim como não escolher por raça também, né? Na verdade, eu acho que é muito difícil porque a gente vive um momento muito paradoxal. A gente está num momento de uma total revolução e compreensão das identidades e das ideologias de gênero. E, neste momento, essa luta transcende o masculino, o feminino, o cis e o trans, né? A gente está, na verdade, querendo explodir todo e qualquer padrão que já tenha sido criado. A gente começa a entender que esse sistema binário, que divide tudo em homem, mulher, azul e rosa, ele é opressor para todo mundo. Ele é opressor, inclusive, para quem nasceu cis, heteronormativo, à sua maneira. De alguma maneira, essa pessoa também foi absolutamente espremida pela ideia de que o homem não chora, internaliza seus pensamentos, tem que ser agressivo, tem que conquistar, tem que liderar, e de que a mulher tem que ser frágil, submissa, delicada, compreensiva. Todos esses estereótipos binários assumem não apenas a pessoas trans ou fluidos ou não binários, que obviamente se sentem oprimidos nesse sistema, mas todos nós fomos, desde que nascemos, obrigados a performar coisas a partir das nossas genitálias, e isso é uma das maiores fontes de opressão da humanidade, né? E a gente entende agora que você tem milhões de movimentos que estão aí falando de gênero fluido, de não binarismo, né? Ou seja, pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o feminino, né? Que pedem, inclusive, o uso de diferentes pronomes, elo, ile, né? De terminações com e, com x, para que elas possam ser... Eles também no plural, exatamente, né? O they, them, em inglês também. E, ao mesmo tempo, a gente pensa que a gente está com esse discurso lá na frente, mas que, na prática, a gente vive num país e num mundo estruturalmente machista, racista, misógino, né? Então, como é que a gente vai conseguir correr atrás desse gap, né? Eu acho que o principal caminho para isso é que é muito difícil mudar o mundo, mas eu acho que o que a gente pode
pode mudar é a nós mesmos, o que já dá muito trabalho, que já é uma grande mudança a favor de um mundo mais empático. Então, por vezes... Obrigado. Por vezes, eu acho que a gente começar a olhar para os nossos próprios preconceitos, e quando a gente passa a admiti-los, quer dizer que a gente está em sintonia com o mundo de hoje. Porque quando a gente fala assim, eu não tenho preconceito nenhum, repense-se, se repense bastante. Tem muitas realidades surgindo, muitas pessoas, muitas novas identidades, ideologias, gêneros surgindo diante dos nossos olhos, e alguns deles a gente não está programado ainda para entender. Então, buscar essa empatia radical, mergulhar nessa revolução da empatia, que é a revolução do século XXI, é a gente olhar para os nossos próprios preconceitos, desconstruí-los e realmente reconstruir uma realidade sem artigos, sem prefixos, buscando, de fato, uma igualdade. Maravilha. Eu amo muito essa fala, porque, de verdade, eu amo muito essa fala, porque é uma fala necessária no mundo que a gente vive hoje. Eu participo, né, dessa... Eu viajo o mundo e tenho essa impressão que as coisas estão mudando muito rapidamente, e aqui no nosso país a gente ainda está engessado, né? Parece que não consegue ir nem para frente e, às vezes, vai até um pouco para trás. Então, é muito necessária essa fala. Obrigada, Dudu. E, bom, Patrícia, você tem também um projeto com a revista Catarina, né? Que eu achei muito interessante, que é uma revista sob demanda. E os assuntos que vocês falam na revista também tem tudo a ver com isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, eu venho do mercado de moda há 15 anos, né? Sempre trabalhei. E aí as pessoas olham e falam assim, mas, nossa, a Simple tem esse DNA como? Não, é que sempre teve a Catarina antes disso, e a Catarina já era sem gênero, ela sempre foi sustentável, ela sempre teve uma voz para stylists, fotógrafos, e ela nunca foi nem comercializada. Eu acho que quando a gente tira o foco do dinheiro e você coloca o foco nos valores, tudo acontece. Você consegue trazer inovação, você consegue trazer mudanças. E hoje, para um público que a gente está falando de sustentabilidade, eu acho que é muito importante falar que esse histórico, tanto na moda quanto na beleza, é possível você gerar lucro sustentável, gerado com respeito, trazendo inovação para o mercado. Eu acho que isso faz total diferença. E aí, também aproveitando só para concluir uma coisa, quando a gente fala da diversidade, e muito foi falado aqui nas mesas anteriores, de quem fez suas roupas, né? Eu também colocaria essa questão de avaliar melhor a comunicação de todas as marcas. Muitas vezes a gente é impactado com uma comunicação muito superficial e a gente compra naquele impulso entendendo que aquela marca realmente é aquilo. E não a gente tem não sei se vocês já ouviram falar o termo greenwashing. E esse termo ele é muito relevante. Se vocês não ouviram falar ainda, por favor, pesquisem. São marcas que usam do discurso sustentável para envelopar sua marca como se fosse sustentável, e nem sempre ela é. Então, o poder está na mão do consumidor, está na mão de quem está ali escolhendo o momento da sua compra. Então, acho que se a gente pudesse deixar uma dica hoje, é essa questão de você olhar além da comunicação. Bom você ter falado isso, porque eu ia pedir uma dica para vocês agora. Qual é a dica de vocês para que esses valores eles sejam implementados, né? Os valores da diversidade, mas não só a diversidade esteticamente falando, mas os valores de diversidade holísticos, né? E sustentabilidade, e como a gente pode incluir mais, né, pessoas nessa... Não só lá no topo na base da cadeia, mas no topo da cadeia também. Uma dica. Eu queria trazer um exemplo, assim, que no trabalho com Mulheres do Sul Global tinha uma pressão de por que você não põe uma tag com a foto das suas costureiras e conta de onde elas são e tal. E eu perguntei para elas se elas gostariam, né, de aparecer dessa forma, e era super delicado essa transparência, digamos, porque a gente está falando de narrativas de pessoas que têm históricos de perseguição política e tal, que têm uma certa privacidade até na abordagem do tema, assim, né? No começo, quando começou a se falar muito da situação do refugiado no Rio de Janeiro, no Brasil, tinha um fetiche de ir atrás, refugiado, vamos trabalhar, vamos fazer, quando, na verdade, isso é um contexto permanente, então, que a gente tem que lidar, assim, como
para mim, o desafio, né, como formatar um modelo de negócios dentro do ateliê de costura que a gente dê conta de que a gente está fazendo um trabalho super responsável de capacitação, de formação empreendedora, como é que essa estrutura dessa profissional que ela trabalha, onde ela trabalha, quais são os materiais que a gente está usando para produzir o que seja, se a nossa conduta dentro do ateliê que é fazer uma peça tecnicamente perfeita. Então, acho que é um caminhar assim no fazer que eu aprendo assim sentada assistindo eventos de pessoas que estão aqui hoje para fazer impacto. Acho que é isso, é olhar para o tema com eu quero criar impacto social pela perspectiva da mulher costureira ou o que seja. Muito bom, muito linda a sua fala. Aliás, todas aqui, muito inspiradoras. Olha, eu vou concordar com a sua fala anterior, que assim como a gente falou em relação à diversidade, que por vezes é muito difícil mudar o mundo, mas que a maior mudança que a gente pode fazer é mudar a nós mesmos, né? Enxergando nossos próprios preconceitos, se desconstruindo e se reconstruindo. Eu acredito que a melhor dica também é essa. O poder está na nossa mão enquanto consumidor, né? Você tem duas opções. Nas suas engrenagens de trabalho, nas estruturas de poder da qual você participa, promover esta alternância de protagonismo, essa alternância de poder, então, que a gente falou ali no começo, né, como trazer para os poderes de decisão essa diversidade, essa inclusão efetivamente. E o segundo ponto é como nós, consumidores, podemos efetivamente promover essa mudança. Porque se existem inúmeros projetos que promovem a inserção social e a capacitação de mulheres, quantos projetos incríveis, assim como o seu, em relação às refugiadas, não tem de mulheres que sofreram violência doméstica e podem, através da moda, criar projetos de capacitação. Você olha projetos lindos feitos com ex-detentos, né, com egressos do sistema penitenciário, como o projeto Ponto Firme, a Pano Social, a Estamparia Social, que estão aí fazendo um trabalho de inserção fantástico, né? Oficinas de mulheres trans, todos esses projetos estão pipocando aí, e marcas. O Instituto Alinha, que a Dari está aqui também na plateia, fazendo um trabalho lindo de rastreamento, usando blockchain, a tecnologia, para garantir que as oficinas estejam trabalhando em condições seguras de trabalho, né, para colocar uma relação transparente. Então, como é que nós, consumidores, não vamos cobrar, ou saber, ou valorizar a etiqueta que a gente sabe que está efetivamente gerando um impacto positivo no mundo à nossa volta? A hora que realmente você abre mão de comprar de uma marca que você sabe que promove um trabalho análogo à escravidão, que ajudou a tragédias como o do edifício Rana Plaza, né? Fashion Rev, Fê Simon, que está aí também, falando sobre isso. Quando a gente deixa de escolher essas marcas e passa a escolher tantos outros projetos que estão devidamente alinhados com ética, clareza, transparência, buscando a igualdade racial, de gênero, aí a gente está fazendo a diferença. Estamos promovendo uma mudança efetiva. Maravilha. E você, Patrícia? Então, eu acho que, concluindo, a gente está indo e voltando nesse ponto, mas o nosso poder de consumo, o nosso dinheiro financia valores. Então, a gente financia o que a gente quer. Isso faz muita diferença. E aí, a maior dica é leiam, leiam e leiam. Pesquisem antes de comprar. Hoje está tudo na internet, vocês conseguem entrar em contato com as marcas. Marcas que não abrem suas informações para consumidores, desconfiem. E eu acho muito engraçado, a gente tem um público muito presente, que é dos 11 aos 15 anos, é o público que mais nos manda questionamentos sobre sustentabilidade, rastreamento de cadeia, embalagem. É uma nova geração, isso é muito maravilhoso. Então é isso, para as marcas... Obrigada. Para as marcas presentes, eu deixo isso. Acho que a transparência é abrir suas portas, não ter medo. Muitas vezes, a nossa resposta para o consumidor é: a gente não sabe, a gente vai pesquisar. Porque a gente recebe questionamentos todos os dias e essa devolutiva faz com que a gente melhore também todos os dias. Então, acho que essa troca é construir marcas em um momento a 4 mãos. E acho que também financiem, valorizem, né, essas pequenas produtoras, essas mulheres que estão trabalhando, sabe, para se reintegrar numa sociedade, numa cultura totalmente diferente. Pensem nisso como algo que vocês estão
transformando na sociedade, não só comprando de alguém, mas, de fato, dando suporte para que essas pessoas se expressem, se integrem, se empoderem e existam nesse mundo que a gente vive com mais dignidade. Eu acho que é isso, a gente tem que se olhar para a nossa dignidade e ver como isso pode ser refletido nas nossas ações. Muito obrigada.